gente! E aí, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente vai fazer um programa completamente diferente porque eu fiquei abandonada, estou só. Hoje não é Mafê e Leandro, é Mafê sem Leandro, mas eu lembrei que eu nunca tô sozinha porque eu tenho vocês. Então resolvi mesmo assim ocupar esse espaço e bater um papo com vocês porque tanta coisa vem acontecendo e eu acho que a gente tem muito a conversar, né? Então vocês vão chegando aqui, vão engajando, vão deixando like, vão comentando, vão compartilhando, vão debatendo aqui comigo, deixem os comentários, porque na próxima edição eu vou ler e vou responder para vocês, tá? Eu quero começar o programa de hoje falando sobre o caso da Aline Bardi, a esquerdogata, sim, ela. Eu já tive a oportunidade de entrevistar a Aline, conversei algumas vezes com ela nos bastidores, sempre online, e eu não quero falar nesse caso o que já foi falado a exaustão, né? Sobre a postura da Aline naquele momento em relação aos policiais, sobre decepção, sobre a esquerda branca e os seus privilégios. Eu queria conversar com vocês, que eu acho que é a tônica desse caso, que é essa questão da gente misturar, confundir nessa era das tecnologias o que é ser influencer e militante. O influencer, a base da vida, da sobrevida do influencer, do que ele ganha, do que se mantém, é através dos likes, de engajamento, da promoção da sua pessoa, né? Enfim, é muito o eu que move o influencer, né? E o militante é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Militância é pé no chão, é coletividade, é a gente construir junto, é pensar o mundo a partir dos outros, né? E o quanto a gente pode contribuir para a mudança do mundo que a gente quer, para os valores que a gente acredita. É também sempre o desafio da gente buscar aliar a nossa prática ao nosso discurso. Então, assim, esse caso da Aline, ele mostra justamente o quanto essa mistura gera essa combustão que gera essa explosão e esse descrédito na militância. Então eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre isso. Eu tenho vários ranços com essa questão de influencer. Eu não acredito que é possível ser influencer de esquerda, porque eu acho que a própria concepção de influencer já traz essa carga de valores de direita, que é da meritocracia, que é dessa questão do ego, né, como eu estava falando, essa questão do eu, e essa questão também de influenciar outras pessoas, né? Quando eu penso na questão militante, no qual é o nosso papel, eu nunca penso na influenciar outras pessoas, mas sim trabalhar de forma conjunta no despertar das consciências, né? Então eu acho muito importante que a gente trace esses paralelos. E para além disso, também eu confesso que eu fiquei um pouco chocada com essa política de cancelamento. Não que não deva ser criticado, questionado essa postura da Aline e todas essas questões que eu trouxe aqui para falar com vocês, mas o quanto também, e aí isso é resultado dessa questão das redes, né? Porque não pense em quem atua nas redes, quem é influencer, que vive só desse momento de glamour, né? E de contar 1 milhão de seguidores. Não, porque quando a onda vira, e essa política de cancelamento, ela também é cruel, assim, ela é muito violenta, né? Não sei o que vocês acham disso e eu quero que vocês comentem aqui no vídeo também, interajam comigo, porque eu acho muito importante que a gente reflita sobre essas questões que, infelizmente, esse caso triste, eu não consegui nem assistir todo o vídeo porque aquilo me revoltou, me deixou muito triste mesmo frente à situação e também do adoecimento mental que todas essas questões da superexposição, né, gera. Eu acho que a gente precisa refletir sobre essas coisas. Também queria falar com vocês o que não poderia deixar de falar, que é uma coisa que mexeu com todos nós que temos esses valores de humanidade, de empatia, enfim, né, de amor ao próximo e todos os valores que a gente carrega enquanto esquerda também, que é essa questão da chacina no Rio de Janeiro. Vocês devem estar acompanhando todas as notícias, mais de 130 mortos, com o governador Cláudio Castro se vangloriando e chamando isso de uma operação bem-sucedida e sendo respaldado essa fala dele pela imprensa, porque em todos os jornais
que a gente vê, lê, é esse o tom, é quase uma assessoria de imprensa do governo do Rio de Janeiro em relação a esse caso. Nenhuma imprensa hegemônica fala em chacina, que é um nome que deve ser usado para tratar do que aconteceu no Rio de Janeiro. Também tivemos um desdobramento mais perverso ainda desse caso, que foi o encontro de alguns governadores da extrema-direita, Zema, Jorginho de Santa Catarina, enfim, que se reuniram com Cláudio Castro no Rio de Janeiro para criar, em cima deste caso, como um grande exemplo de operação bem-sucedida, o Consórcio da Paz. Ou seja, a extrema-direita ainda é tão perversa na sua simbologia que ela trata a paz como esse banho de sangue. Então, olhem só o quanto a gente sofre com essa perda de humanidade, e aí sofre, imagina, eu sofro de um lugar privilegiadíssimo, porque não moro na favela, não sou essas mães e essas esposas e essas irmãs que estão chorando os seus corpos até agora e que vão ter que se reerguer, porque não vão ter nem o tempo do luto, porque assim, o tempo do luto, ele é tirado primeiro para resolver questões burocráticas, porque essas pessoas foram lá retirar os corpos dos seus entes queridos da mata, empilhar esses corpos, carregar para a IML, e agora elas têm que ver que forma elas vão enterrar esses mortos, porque tudo isso tem um custo, e não vão poder nem chorar os seus mortos, porque elas precisam lutar e estarem vigilantes por justiça, para que isso não se repita, mesmo sabendo que isso vai se repetir. Porque a gente tem um desafio muito maior nesse problema, e que a pesquisa Atlas aponta para isso, que é a concepção de segurança pública, e mais do que isso, eu acho, né? Que é a concepção de mundo que nós temos na sociedade brasileira. O Vladimir Safatli, que eu tive a oportunidade de entrevistar também nessa temporada do CultivaCast, fiquem ligados, ele fala que o Brasil, ele nasce e o Brasil é sinônimo de genocídio, de dor, né? Isso é o que nos funda, né? Nós tivemos o genocídio indígena, depois a questão da escravização das pessoas, né? Todo esse derramamento de sangue, ele funda o Brasil. E isso ainda está muito presente na forma como a sociedade brasileira concebe a sua forma de organização social. Porque a pesquisa Atlas traz que 62% dos cariocas aprovaram essa operação do Cláudio Castro e 55% dos brasileiros. Ou seja, olha o buraco onde a gente está. Por isso que a gente não pode se surpreender quando um Bolsonaro da vida chega no poder. Porque o que representa o Bolsonaro, o bolsonarismo e essa crueldade, né? Tava me fugindo a palavra, mas essa crueldade da extrema-direita, ela tá intrínseca no que é ser brasileiro. E ela, nesses momentos, ela floresce. E não é à toa que esse duro momento, essa tragédia, vai ser usada como a grande bandeira eleitoral de 2026. Esse é o grande mote do debate. É por isso que esses governadores estão se rearticulando em torno dessa pauta. E não é à toa que ela surge nesse momento em que a extrema-direita tentou de várias formas desestabilizar o país e não conseguiu. Nesse momento em que o governo federal, o governo Lula, sai das cordas nesse enfrentamento internacional, né? A questão da taxação do Trump, depois a forma altiva como o governo enfrentou isso, que acabou dando uma moral para o Lula, levantando a aceitação do Lula nas pesquisas. E aí os caras, para virarem a pauta, para virarem o jogo, mais uma vez, se valem dos corpos da vida das pessoas negras, periféricas, pobres. E é isso que a gente está vendo no Brasil. A gente precisa estar muito atento, porque essa vai ser a tônica do enfrentamento das eleições de 2026 e a tônica do enfrentamento à extrema-direita agora. Assim, eu acho que ela retoma essa pauta com tudo num espaço que a gente tem muita fragilidade, que é a segurança pública, né, onde a esquerda não consegue dominar essa pauta, não consegue pautar, não consegue fazer mudanças que mexam na estrutura, né, porque tem medo, porque, enfim, tem relações que não consegue extrapolar, né, tem medo de quem tem as armas, né, e quem ainda manda nesse sentido. Então eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto campo de esquerda, enquanto pessoas que querem um mundo diferente,
né? Um mundo em que as pessoas têm os seus direitos preservados, a sua vida preservada, a gente precisa estar bem atento a isso. E não é à toa, e aí eu não vou ficar 1 hora falando aqui com vocês, só eu num monólogo, mas eu queria falar desses 3 temas e quero encerrar esse nosso encontro com isso, que não é à toa que os Estados Unidos avançam sobre a América Latina, ameaçando Venezuela e a Colômbia com o mesmo discurso da guerra às drogas. Porque esse discurso é velho, não é novo. Inclusive essas cenas do Rio de Janeiro, por mais que essa chacina, né, tenha entrado agora como a maior chacina da história do Brasil, né? Deixou o Carandiru para trás. Ela é uma cena que nos remete aos anos 90. Quem, assim como eu, dos anos 80, anos 90, a gente cresceu vendo cenas como essa. Né? Então, assim, a guerra às drogas, primeiro que ela é um discurso que cola e que convence a sociedade, mas que geralmente é utilizado ou para avançar em território, ou para fazer limpeza étnica, né? Ou para implementar a necropolítica. E não é à toa que o Trump usa esse mesmo discurso para ocupar território na América Latina, para tentar fazer desse espaço da América Latina um espaço de enfrentamento geopolítico com a China e com os outros espaços que o Império vem perdendo, né? Então, na América Latina é um lugar onde os Estados Unidos se sentem mais confortáveis para fazer isso. E como eles não têm um grande governo que os apoie, né? Óbvio que eles têm países como a Argentina, enfim, o Bukele lá no Equador, tem países aqui que acabam dando sustentação à política norte-americana, mas eles não têm um grande país, por exemplo, o Brasil tem se mantido neutro nesse processo e feito alguns enfrentamentos mesmo que tímidos em relação aos Estados Unidos. Então eles miram na Venezuela e na Colômbia, inclusive para entrar nesse debate ideológico, né? De que Maduro é um ditador, de que a Colômbia sempre foi um estado narco, enfim, com esse mesmo discurso, né? Então, no fim, a gente precisa estar sempre atento, porque os inimigos que eles criam têm sempre a mesma roupagem e os mortos que eles querem também têm sempre a mesma cor, o mesmo espaço territorial, as mesmas dores, né? E eu quero então concluir esse breve encontro que a gente teve, só para não perder esse espaço aqui de uma Fê sem Leandro dessa vez. E claro, eu não vou ler os comentários, porque no último vídeo com o Rudá a gente não conseguiu, não juntou ali os comentários, mas eu sei que vocês estão sempre aqui com a gente, estão sempre engajando. Eu quero que vocês aproveitem, deixem os comentários aqui do que vocês acharam desse encontro meu com vocês, nesse tete a tete. E quero terminar esse programa cantando, porque eu acho que a música sempre nos representa. Tem uma música maravilhosa que eu conheço pela voz da Mercedes Sosa. Eu vou cantar um trechinho porque eu acho que simboliza muito do que a gente conversou aqui, que é assim: Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequenina que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Esse é o justo lugar que a gente está se encontrando, que a gente está refletindo, que a gente está de mãos dadas, porque vai ser preciso para a gente enfrentar essa tormenta que vem por aí. Valeu, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.